Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero conversar com você sobre a prova de português da primeira fase da FUVEST 2026 e também falar sobre a nota de corte. Na verdade, eu não vou fazer uma resolução comentada sobre as questões de português dessa prova. O que eu vou fazer é só alguns comentários sobre alguns aspectos que eu achei super interessantes. Para começar, eu percebi, e conversando com outros professores e até alunos mesmos, percebi que esta prova foi muito difícil, com exceção de, parece que de química e de uma outra matéria de exatos que eu não estou conseguindo lembrar agora qual foi, né? Que foram relativamente fáceis. As outras disciplinas foram mas muito difíceis. Isso inspirou um monte de comentário, um monte de meme. Eu vi até um que achei super engraçado, que era o seguinte: a pessoinha disse que não ia mais chamar a FUVEST de FUVEST, porque FUVEST é uma abreviação. Bom, na verdade, é sigla. Mas tudo bem, a pessoa falava assim que é uma abreviação e a gente abrevia o nome daquelas pessoas com quem a gente tem intimidade, tá? E com a dona FUVEST eu não quero mais ter essa intimidade. Para mim, a partir de agora é Fundação Universitária para o Vestibular. Vou chamá-la pelo nome completo. Enfim, voltemos ao assunto, porque eu sou um professor muito sério, tá? A louca! Mas veja, falando de português, o que eu chamo a atenção... Aliás, o que chamou a atenção na prova, e nossa, isso me irritou tanto quando o pessoal falava: nossa, estava aparecendo o Enem. Olha, desde o ano passado, quando saiu o programa, né, da FUVEST, ela assumindo o novo programa, o pessoal via falando isso, que me irritava. Por quê? Dizia que a prova estava parecida muito com o Enem, ia imitar o Enem. Esse negócio de dividir em linguagens, códigos, suas tecnologias, ciências da natureza, ciências humanas. Não, pera. Não é que a FUVEST está imitando o Enem. Na verdade, tanto a FUVEST quanto o Enem estão seguindo a lei, né? Estão seguindo a BNCC, que é uma base nacional, sabe, de currículo, sabe, que ensina que determina o que deve ser ensinado. Então, essa base nacional curricular comum, a tal da BNCC, é que orientou o que deve ser ensinado, o que deve ser cobrado em provas, e isso orientou primeiro o Enem. Agora, a FUVEST está seguindo não o Enem, está seguindo a BNCC. Então não tem esse negócio de falar, a FUVEST está copiando, imitando o Enem. Para! Então, você se lembra daquela questão que falava sobre pedir para você analisar um texto que discutia, né, sobre carnaval? Então aquela questão era sobre argumentação. Você vai prestar atenção qual é a ideia principal, vai ver quais são os argumentos usados para defender essa tese principal. E isso é uma coisa cobrada pela BNCC. A outra questão falava sobre o seguinte: lembra aquele texto que falava que existem variedades linguísticas e todas elas devem ser respeitadas. Cabe à escola ensinar a norma culta, aquela que é apegada aos padrões gramaticais, mas isso não quer dizer que quem fala drome, né, nós cheguemos, isso não quer dizer que esta forma está errada. Ela é adequada em determinados contextos e inadequada em outros contextos. Então, respeito à diversidade, à variedade linguística, coisas que o Enem já cobrava, sim, mas tantos outros. Acho que a primeira vestibular que chegou a cobrar isso foi a Unesp, né? Mas veja, todos eles estão seguindo o que hoje nós chamamos de BNCC. E aquela questão sobre o nome Maria Bethânia, Caetano Veloso falando sobre a escolha do nome da irmãzinha dele, Maria Bethânia. Lindíssima aquela questão que pedia para você prestar atenção sobre por que estavam sendo usadas as aspas. Certeza que você acertou essa. Ou seja, todas essas questões pediam para você mostrar que entende como funciona o texto. Ou seja, são questões que cobram o domínio da competência linguística. Como é que esse texto está sendo construído? Como é que isso funciona como argumento? Como é que funcionam as variedades linguísticas? Para que elas servem? Né? Então temos que tirar o preconceito linguístico. Para que servem essas aspas? Isso é super interessante, porque é o que deve realmente ser perguntado no vestibular. O vestibular não tem que se preocupar em querer saber se você sabe a diferença entre complemento nominal ou adjunta nominal. O que isso vai ajudar? Você que vai ser advogado, vai ser juiz, vai ser médico, engenheiro. Então isso é que deve ser a preocupação de um bom vestibular, como a FUVEST
constantemente faz. Acontece que o que chamou a atenção foram as questões de extrema dificuldade. Por exemplo, relacionado a esse texto sobre a Maria Bethânia, você teve aquela questão sobre paráfrase. Eu acho o exercício de paráfrase, nossa, dificílimo. O que é paráfrase? Você vai dizer a mesma coisa, mas com outras palavras. Isso, confesso, foi uma questão chatíssima, trabalhosa e dificílima. Agora, quando a FUVEST voltou para a literatura, nossa, foram questões, no mínimo, trabalhosas, mas questões complicadas, difíceis, que exigiam não só a leitura atenta dos textos, a leitura atenta dos enunciados. E, gente, eu nunca tinha visto enunciados tão grandes da FUVEST, como foram esses de literatura, com alternativas de 3, 4, 5 linhas. Nunca tinha visto isso na FUVEST. Quer dizer, isso demandava um esforço gigantesco, um suor gigantesco, uma trabalheira danada do coitado do vestibulando. E mais ainda, tinha questões que trabalhavam com comparação de obras, isso exige um esforço danado. Além de você comparar duas obras literárias, você vai ter que comparar, lembra? Você comparava o Opúsculo Humanitário com Memórias de Marta, você comparava Caminho de Pedras com As Meninas, isso era pesadíssimo. Mas havia mais ainda um peso maior quando você tinha que associar um texto de um sociólogo, que não era tão fácil assim entender esse texto, com um trecho de Caminho de Pedras. Ou então você tinha que associar o quê? Um texto de um filósofo, que, nossa, mais complicado ainda, com uma postura da personagem lá no poema O Cristo Cigano. Então, essas relações, esse trabalho com o texto, aliás, interpretar qual era o estilo barroco da escultura, o Cristo da Inspiração. Não sei porque a FUVEST colocou expiação, para mim é inspiração. Né? Então você tinha que ver o que tem de barroco naquela imagem de Cristo, naquela escultura, com o que eu tenho de modernista no poema de Sofia de Mello, Brian Hernandez. Gente, isso é muito pesado. Então foi uma prova suada na parte de literatura. Ainda bem que tudo isso que foi trabalhado na prova da FUVEST, na parte de literatura, a gente já tinha visto aqui no canal. Então, isso, quando eu vi a prova, primeiro eu fiquei numa agonia, um coração apertado. Nossa, que prova difícil. Mas depois eu pensei, não, quem acompanhou o canal, quem prestou atenção nas explicações, até que não sofreu tanto. Veja bem que eu falei, até que não sofreu tanto. Quer dizer, eu estou confessando, você sofreu demais ontem. Acho que é até plausível, até natural, é até normal que hoje você deva estar sentindo quebrado, cansadíssimo, arrebentado e desesperançado. Nossa, que prova difícil. Eu não tenho mais nenhuma chance com essa dor da FUVEST. Tchau, tchau, segunda fase. Para, em nome de Jesus. Exatamente, em nome de Jesus. Para! Se foi difícil para você, eu tenho certeza, que eu tive contato com vários alunos. Foi difícil para um monte de gente. Então isso significa que você ainda está no páreo. Eu confio em você. Eu confio em você onde? Lá na segunda fase. Se bem que a essa hora, né? Então você já deve estar preocupado com o quê? Com a nota de corte. Mas será que eu consigo passar? Será que eu atingi a nota de corte? E aí vem aquela clássica pergunta de todo ano. Professor, você acha que a nota de corte sobe ou desce? Veja, para o cálculo da nota de corte entram diversas variáveis. Por exemplo, o número de candidatos. A gente pode pensar o seguinte, ano passado, se não me falha a memória, havia uns 107 mil candidatos, esse ano 111 mil. Então, se você tem mais candidatos, isso é uma tendência para a nota de corte subir. Entretanto, quando se compara o ano passado com este ano, a gente nota uma coisa super interessante. A taxa de abstenção, quer dizer, aqueles que não foram fazer a prova, a taxa de abstenção maior nessa prova, isso é uma tendência a fazer a nota de corte cair. Além disso, temos que lembrar o seguinte, está todo mundo comentando que a prova foi muito difícil. Então, isso é mais uma variável. Veja, se há um grau de dificuldade, maior nessa prova, isso é mais uma variável que põe a nota de corte
para baixo. Então, baseado no meu chutômetro, o meu palpite é o seguinte, que esse ano a nota de corte para a FUVEST deva cair, sei lá, 2 pontos, algo em torno disso. Mas veja, é o meu chutômetro do Instituto Magriço Cibernético, que é um instituto de humanas, então eu mesmo não confio nos meus palpites em relação a números, tá? Agora, os meus palpites em que eu próprio confio são os seguintes. 1. Você tá no páreo. Tranquilize-se, relaxe, fica sossegado. Então, não fica desesperado. Repito, confio em você, você tá no páreo. Por isso, mais um palpite, mais uma dica aqui que eu te aconselho. Pega essa segunda-feira para relaxar. Talvez amanhã também, terça-feira, relaxa, descanse e depois, bora trabalhar para a segunda fase. Bora lutar por essa vaga. E por isso, o Magriço Cibernético se coloca a seu dispor. Veja, você tem esta playlist em que você pode ter acesso à análise detalhada das 9 obras cobradas pelo vestibular da FUVEST. Mas vem mais coisa por aí para o Magriço te apoiar nessa sua jornada do herói, essa sua jornada em direção à vaga na USP, a vitória na FUVEST. Por isso, eu te aconselho a se inscrever no nosso canal e a ativar o sininho para ficar sabendo em primeira mão das novidades que estão chegando por aí. Um beijo. Sabor o quê? Bandejão da USP. E até o nosso próximo encontro.